O Poeta em Casa, segunda parte do nosso encontro poético, que está falando sobre Ferreira Goulart, sobre poesia social. O nosso tema dessa semana é: se fere a minha existência, serei resistência. E estávamos falando do papel da poesia. Tá ouvindo, Vera? Você fez uma Tô. cara. Tá. E todos comentaram já o papel da poesia. Estava na minha vez, eu estava falando que acho que são muitos os papéis, né? E um deles, eu acredito, não é bem o papel da poesia, é o papel da arte, eu acho, que é se posicionar, sabe? Eu acredito que o artista, ele tem, eu não queria usar a palavra obrigação, mas não me ocorre outra, ele tem a obrigação de se posicionar, porque ele pode ser, ou ele é, um formador de opinião, ele é uma pessoa, o artista é uma pessoa que vai ser ouvida, né? Então, nisso se encaixa aí a arte literária e a poesia. O poeta é uma pessoa que vai ser ouvida. Então, ele precisa se posicionar, né? E aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala, pode ser, as pessoas que escutam, que leem, podem se identificar ou não. Mas, de qualquer maneira, você lança, né, o seu inconformismo, a sua rebeldia, a sua opinião sobre o cenário social e político e cultural daquela época, do momento em que o poeta está vivendo, né? Acho isso muito importante. Então, não foi à toa que eu escolhi esse tema de hoje. Vocês sabem que me conhecem, sabem que eu tenho uma tendência assim, muito grande para esse lado, né, da poesia. Eu tenho escrito muitas poesias de cunho mais social, né? Não que eu não escreva outras coisas, escrevo também, mas eu acredito sim que um dos papéis da poesia é lançar sementes. E aí, dependendo do solo onde essa semente caia, ela vai germinar. E se ela germinar, esse papel foi cumprido, sabe? Então, E você está falando, Carlinhos, eu lembro muito dessa questão de você, quando escreve, o outro é que vai se apropriar do seu texto, ele não é mais seu, ele passa a ser do leitor. Né? E eu penso muito nessa questão de trabalhar também, sem querer, você também está humanizando o outro. A poesia ela tem esse papel para humanizar, sensibilizar, fazer refletir. Né? Eu acho que é muito isso. Eu não gosto muito de usar a palavra papel, eu não consigo ver isso. Mas, assim, é claro que isso acontece, né? A gente sabe que a poesia tem esse valor enorme, que é sensibilizar o outro, é fazer ele ter um olhar diferente, às vezes, do que ele tem. Né? Te abre outras possibilidades de coisas que você nunca nem pensou daquela forma. Né? tá certíssimo, Vera, isso aí. A poesia, ela denuncia, ela questiona, ela reflete, faz refletir, né? Então, é mais ou menos isso aí que você falou, concordo. E aí, Bruno, concorda com a Vera? Concordo. Muito bem. Então, tá bom. Então, considero essa parte encerrada, mesmo que o nosso... Carlinha, Oi. olha o que eu achei aqui, Bruno. Olha que emoção. Tchan, 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 tchan. Olha que legal, Ferreira Goulart. Maravilhoso. Você estava nesse dia. Sim, eu tenho uma foto com ele também. Eu sei. Na Academia Brasileira de Letras, nós estávamos participando do livro de coletânea de poemas. Nossos poemas, um poema, né? Eu tenho um poema nesse dia, foi na coletânea da SNE, Poesia na Escola, você também tem. Sim. E ele estava lá. Foi muito bacana, Bruno, assim, uma emoção enorme. Aproxima né? A gente mais a foto, Vera, para ver. A gente que escreve, Isso. É muita emoção. Legal. A gente estar perto, para a gente, assim, de um poeta. Né? É demais, assim. Sou eu e uma amiga, Mídia, também professora,
E assim, eu Então, lembro que você estava lá. em É uma relação, coisa assim. em relação a esse dia, eu nem me lembrei de procurar foto. Eu tenho também. Eu Sabe tenho. por que eu tô com essa foto na mão? Ah, Porque eu estava fazendo arrumação no armário, aí numa caixinha eu achei. Aí eu organizei, sabia direitinho onde estava. legal. Então, eu tenho uma história para contar para vocês sobre esse dia aí, se vocês quiserem Conta, ouvir. conta. Você já sabe que eu já contei para você. Bruno Mas o é que não Bruno não sabe. sabe, ninguém sabe. Quase Então, ninguém. eu escrevi um poema para o Ferreira Goulart. O título do poema é 1968, que foi o ano que eu nasci, e foi o ano que ele foi preso pela ditadura. Então, eu escrevi um poema, eu digitei, eu imprimi, eu perfumei o poema, quase que eu beijei. Eu beijei. Eu não usei batom, não ficou a marca, mas eu beijei. Dobrei, bem dobradinho, na esperança de chegar perto do poeta, né? Achando que eu não conseguiria. E ele foi muito solícito, né? Com todos. Ele apareceu ali no pátio, ele se deixou fotografar junto com todos. Todo mundo que quis tirar uma foto do lado dele, ele ficou lá paradinho, né? Muito na dele, assim, muito paradinho. Aí eu dei o poema que eu fiz para ele, para o poeta, em mãos. E aí, sabe o que ele fez com o poema? Ele não abriu logo, né, na hora, não sei nem se ele abriu em algum momento, mas ele abriu a casaca dele e colocou o poema, o meu poema, o poema que eu escrevi, dentro do bolso interno da casaca dele e fechou. Então, Ô, meu poema Bruno, ficou perto do corpo Oi. dele. Bruno, você não acha que essa história merece virar um conto? Quem sabe? Foi É muito uma boa aí. emocionante. Muito emocionante para mim naquele dia. Só a ideia de que o meu poema estava quentinho, ali junto ao corpo do poeta. Pode ser que ele tenha tirado a casaca e nunca mais viu o poema, não encontrou o poema. Pode ser que ele tenha chegado em casa ou chegado a casa. Ele pode ter lido o poema e achado uma droga e jogado fora. Ou então ele pode ter Carlinha, gostado. Carla, por favor, você escreva essa prosa poética, porque ela saiu agora, né, dos seus lábios, está pronta. Isso Olha que aí. coisa linda, não sei se ele leu. Olha a expectativa do leitor. Ele leu, ele guardou. O que ele fez? E ainda termina esse conto com ponto de interrogação. Sensacional! Quer escrever Tá esse pronto. conto, não, Bruno? Bruno que é o contista aqui do grupo. Diga, Bruno, o que você Cleiton acha? vai entrar. Peraí. Aí tem um conto pronto. Eu acho que dá sim. Peraí que o Cleiton tá aparecendo aqui, ele vai entrar. Cleiton vai entrar. Até essas possibilidades, né? Cleiton perdeu essa Será que ele história. deu? Será que não leu? Não é, olha só, Bruno, e ela ainda pode seguir uma linha machadiana de deixar os mistérios, sem resposta. Deixa só os mistérios. Isso aí. Ó, o Cleiton tá se conectando. A resposta às vezes nem importa, né? Mas a fotografia do momento, né? Isso é Só o fato dele né? pegar o papel e botar no bolso. Ê, Cleiton! Amigo! E o sentimento daquela fã, né? Sensacional. Cleiton, mostra. Cleiton, tá ouvindo? Tô. Mostra a sua janela, que eu quero ver a grade da sua janela. Ah, tá fechada. Ah, tá fechada. Mas, essa grade. Olha a grade da minha janela. Vê se consegue enxergar. Peraí. Tá meio assim. É o mesmo tipo de grade, viu? É. Temos algo em comum. Ó, isso é que eu chamo o olhar da poetisa. Cara, tenta tudo. É isso Meu aí. Deus. Gente, então,
Prosseguindo no nosso encontro, nós agora vamos fazer a segunda rodada de leitura de poesia, que seria o poema temático, poema autoral e dentro do tema. Cleiton conseguiu? Não, né? Escreveu algum Na poema? verdade, eu peguei uns do Ferreira Goulart aqui. Entendeu? Eu tenho alguns aqui, eu tenho outro aqui, mas não é meu, mas não é do tema. Então, guarda esse para o final, para o microfone aberto, que aí pode ser qualquer tema. Bruno, eu vou procurar um poema seu, vou me ausentar aqui da tela, um minutinho, que eu vou lá buscar um negócio e já volto. Enquanto isso, eu vou pedir que vocês... Verinha, você tem algum poema dentro desse tema? Eu estou abrindo agora o meu computador e estou procurando aqui, tá? Tá. Então, vou passar a bola para o Bruno. Bruno, não vou ouvir, mas depois, quando eu passar a gravação, eu vejo o poema que você leu. O seu poema autoral, dentro do tema, diz se você é um poema que você já tinha ou se é algum que você escreveu. Já volto. O meu Fique olhando poema... a minha grade. O meu poema eu escrevi especialmente para hoje, né? Para ser lido hoje. Eu tenho alguns outros semelhantes, né? Com a mesma temática, mas eu optei por escrever um. Vamos lá. Uma vida que parte é uma sociedade partida. Eu resisto com arte, mas continua aqui dentro a ferida. E essa gente que procurava um sonho foi encontrada pela bala perdida. E a professora que queria o salário digno foi chamada de bandida. Que vida é essa? Que vida? O que fazer para resistir? O que fazer para existir? E ninguém me responde. E a minha voz faz um eco do tamanho do mundo. Pronto. Puxa, eu peguei só o finalzinho, mas olha, vou ficar ansiosa para ver essa gravação e aí ver o seu poema, Bruno. Verinha, conseguiu achar algum? Dentro do tema aproximado? Eu consegui. Estou pensando o seguinte, tem um modo da gente achar e colocar aqui, não tem? Ah, tem, acabei de achar, peraí. Vamos eu posso tentar ler colocar. O poema do Cleiton. Oi. Cadê o Cleiton? Eu tenho tô aqui. Foi procurar alguma coisa, Cleiton? Isso, acho que eu achei alguma coisa. Opa! Epa! Achei. Coisa que eu nunca li em lugar nenhum. Sério? Em primeira mão, Sério. aqui pra gente? Isso, primeira mão. E olha que tá aqui há uma década já. Que legal. Bora. Então vamos lá. Então vamos lá. Se chama Sem Educação. Sem educação. Pedir já não adianta. Nem tampouco quebrar tudo. Nem tampouco quebrar tudo irá resolver. Instrução para o povo, pelo amor de Deus. Querem nos deixar mudos. Sem conhecimento você vira escravo, passa a se tornar apenas uma multidão. Continua. Você precisa contestar, você precisa duvidar. Saiba que o sol nasce para todos, sua luta tem que valer, os filhos dessa pátria que a honram. Tem uma última frase, mas ela está ilegível. Bem, está dentro mais ou menos, né? Enfim. Bem bacana. Gostei. Valeu. Carlinha, você está sem som, Carla. Então,
Passa a bola Achei. para Vera. Tá. Coloquei aqui no chat, vamos ver, tá? Estou com o chat aberto. Tudo bem. Contramão. Na cidade, concreto. Muita rodovia, prédio, vida urbana, buzinas, 24 horas suicidas. Aridez absoluta. Comunicação truncada, solidão e mais nada. Tudo cinza, tudo rápido, relacionamentos problemáticos. Sorvemos o mundo globalizado. Saio de casa. Caminho com a multidão. O vermelho do semáforo obriga-me a parar. No alto, uma pipa corajosamente rompe o ar. A bravura dela ir contra, num mundo em que todos são massa, me dá uma coragem. Retorno pela contramão, buscando o meu eu perdido na multidão. Aí. Muito bom, Verinha. Muito bem. Valeu, queridos. Deixa eu procurar aqui o meu. Olha, Eu gosto muito desse poema, e eu também, além de escrever poesia e contos, e etc., também sou professora de língua portuguesa, e eu levo esse poema para os meus alunos, porque eu acho, assim, de uma riqueza. Claro que cada um vai dar a sua interpretação, mas, assim, é legal de falar dessa questão da liberdade, que a gente prega tanto, mas que também é algo um pouco utópico. Liberdade absoluta não existe, mas que, assim, eu sempre trabalho essa questão com eles, né? Da gente não virar massa, né? A gente precisa se achar, ser um ser individual, buscar o seu caminho e não o que é de todos, né? Porque a gente é individual. Eu gosto muito desse poema, assim. Dá super resultado em sala de aula, eles gostam. Fico imaginando. Eles curtem, né? Como gostam de poesia, né? Muito, muito. Gostam muito. Olha, o meu poema foi escrito em outubro de 2019 e ele se chama Resistentia quae sera tamen. Resistência, ainda que tardia. E diz assim: cancelaram os saraus. Organizo encontros furtivos. Repreenderam minha aula. Ainda formo cidadãos. Caçaram-me os direitos trabalhistas e previdenciários. Entoo hinos nas marchas. Sitiaram a cidade. Lembranças percorrem os bairros. Enclausuraram-me. Minha alma é fugidia. Fecharam portas e janelas. Espio pelas frestas. Tomaram-me as tintas e os papéis. Escrevo a sangue nas paredes. Cegaram-me. Tateio o escuro. Calaram-me. Agora só sussurro. Silencioso urro. Não me deixam mais viver. Sobrevivo. E ainda que morra, resistentia quae sera tamen. É isso. Forte! Você aí é um soco na boca do estômago. Excelente. Muito bom. Então, esse poema foi pensando num possível momento vindouro não favorável às artes, à poesia, à cultura, né? A gente morre de medo de muitas coisas e aí tenta, de alguma maneira, ter um escape ou até, como eu falei naquela hora, questionar, denunciar, refletir, né? É isso. Tudo bem, então? Essa parte cumprida.
Vamos passar para a próxima parte, que vai ser jogo V ou F. Eu esqueci de pedir que vocês pegassem papel, eu acho. Então, a gente pode fazer assim, olha. Quando vocês quiserem dizer verdadeiro, vocês vão fazer o sinal com o polegar para cima. Esse é o verdadeiro, certo? Carlinhos, sabia que tem aqui, ó, esse recurso? Olha que legal. É aqui embaixo. Eu vi. Eu vi. Vendo? Mas eu não sei se... Eu não aprendi a usar isso ainda, não sei se vai... É uma carinha, você clica, você vê embaixo. É essa carinha assim, ó, reactions. Já vi, ó, palma. Isso. Dedinho. E o ok. Mas só tem esses dois. Aí, ó. Cleiton, vê se acha, Bruno. Isso. Aí, todo mundo. Tá. Então, a gente pode fazer assim. Eu ia fazer com o gesto das mãos, mas pode, de repente, fazer esse recurso. Mas não tem o dedinho para baixo, né? Cleiton caiu no bueiro, apareceu. Olha, Voltei. que tal se fizéssemos com a mão, ó? Verdadeiro Você que sabe. e falso. Tá bom? Tá. Então, é um jogo. É só pra gente brincar. É um jogo é um jogo de verdadeiro ou falso sobre o Ferreira Goulart. E aí eu vou fazer uma afirmação sobre ele. E vocês vão ter que dizer se vocês acham que essa informação é verdadeira ou se vocês acham que essa informação é falsa. Eu tenho aqui uma tabelinha, que eu, muito espertinha que sou, já fiz previamente. Só vou trocar aqui o nome, que é a Verinha Vera, né? E aí eu vou anotando cada verdadeiro e cada falso que vocês derem para as perguntas, ok? Mas vocês não vão poder ficar pensando muito. Eu vou fazer a afirmação e vou falar valendo. Quando eu falar valendo, imediatamente vocês vão ter que fazer ou assim ou assim. Não vale ficar na dúvida, não, tá? Parece não? Fez assim, já era, fica. Mesmo que você pense, ai, não é. Tá? É a primeira reação. Tudo bem? Então, tem que avaliar rapidamente a afirmação. Eu vou ler e vou dar uns 2 segundos e aí vou falar valendo. Tá bom? Vamos lá? Então, primeira pergunta. Aqui passa muita moto, muito barulho de carro. Vocês estão ouvindo, às vezes? Uhum. Não? Ai, que bom. Eu não. Mas estão me ouvindo bem, né? Tá. Uhum. Primeira pergunta. O nome de nascimento, nome de batismo de Ferreira Goulart era João Goulart Ferreira Gomes. Valendo? Não. Então, espera que eu vou anotar. Espera aí. Cadê a tabela? Ok, anotei. Segunda pergunta. Ferreira Goulart começou a se dedicar... Ah, peraí. Eu vou... Porque para eu não voltar tudo depois, eu já vou dizendo... Eu já anotei. Se vocês acertar, o que vocês responderam. Mas aí eu já vou dizendo se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Fica melhor assim. Então, em relação à primeira pergunta, realmente é falso. Verinha errou. O nome de batismo de Ferreira Goulart é José Ribamar Ferreira, né? O poeta dizia que, como a vida é inventada, eu inventei o meu nome. Na verdade, Ferreira é nome da família paterna e Goulart, com 2 L's terminando em R, é a adaptação do nome materno Goulart, né? Então, afirmação falsa. Ok? Vamos para a segunda pergunta. Pode? Pode. Ferreira Goulart começou a se dedicar à poesia com
18 anos de idade. Valendo. Todo mundo acha que é verdadeiro. Falso. Todos erraram. Ele começou a se dedicar à poesia com 13 anos de idade. Com 18, ele publicou o primeiro livro. Né? Então, daí que, às vezes, a gente pode achar, né? Ok? Podemos... Terceira pergunta. Tá me ouvindo bem, Cleiton? Tô. Tá. A estreia em livro foi em 1949, portanto, há 71 anos. O título do primeiro livro de poesia de Ferreira Goulart foi Dentro da Noite Veloz. Verdadeiro ou falso? Valendo. Verinha colou dos colegas, hein? Que eu vi. A memória tá ó. Carlinha, a gente já conversou sobre a questão da memória, né? Pois é. Bom, então a resposta é falso, realmente. Obrigada, Todas amiguinha. as datas, né, estão certas, apenas o primeiro livro dele não foi Dentro da Noite Veloz, foi um pouco acima do chão. É um livro que ele depois até nem gostava muito, porque o estilo que ele usou ali no livro foi o primeiro estilo dele, mais tendo a ver com concretismo. Não, minto, teve a ver com outras influências, e depois é que ele começou com concretismo. Então, ele nem gostava muito desse livro, não, mas esse foi o primeiro dele. Tá bom? Aquela música da Adriana Calcanhoto é o poema dele? Não é? Mas ela cita, não? Ela cita dois Ela cita, dele. né? Um deles é esse, Dentro da Noite Veloz. E o outro, Na Cinza das Horas. Isso. Né? Adoro. E eu também. Quarta pergunta, podemos? Poesia não pode ser feita matematicamente. Ferreira Goulart reclamou. No final dos anos 50, ele rompeu com um movimento estético que teve Haroldo de Campos entre seus expoentes. Esse movimento chamava-se concretismo. Essa é difícil, né? Valendo. Deixa eu anotar aqui as respostas. Espera aí. Bruno acha que é falso. Cadê o Bruno? Vera e Cleiton acham que é verdadeiro. Verdadeiro, Bruno. Verdadeiro. Realmente ele rompeu com esse movimento concretista, né? Concretismo. Quinta pergunta. São 11. Quinta pergunta. Nossa, já gastamos quase o tempo todo. Caramba. Vamos lá. A gente provavelmente vai ter que fazer a terceira parte, tá bom? Porque senão não vai ter a roda de o microfone aberto no final. Ferreira Goulart fundou, então, né, é uma pergunta que tem a ver com a anterior. Ferreira Goulart fundou, então, um movimento oposto ao anterior, chamado existencialismo. Oposto ao concretismo. Falso ou verdadeiro? E Cleiton vai colar. Vai, Cleiton. É muito engraçado. Ai, meu Pedro. Então, peraí. Vera, Bruno e Cleiton. Resposta: falso. Ele fundou o neoconcretismo. Isso aí. Cleiton, você não quis colar dos amigos.
Então, eu também não lembrava Tinha que dessas romper. coisas, tá? Eu só sei porque eu pesquisei. E é só pra gente brincar, tá, gente? Sexta pergunta. Após a Revolução Militar de 1964, Ferreira Goulart se filia ao partido político PCB, Partido Comunista do Brasil, brasileiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, acertaram. Muito bem. Viu? Comunista. Outra. Ferreira... essa eu já dei o spoiler dessa. Ferreira Goulart foi preso em 1964. Valendo. 74? Repetia. Foi presa em 1964. 64. Tu mudou, Vera? Eu não entendi. É 74 ou 64? 64. 64. 64. Ah, tá. 64. Isso. Vera colou de mim. Percebeu. Cleiton, amigo que é amigo não espalha. Realmente Fica só entre nós. falso, né? Ele foi preso em 1968. Como eu tinha dado o spoiler, né? Eu fiz o poema para ele, intitulado 1968, foi o ano que eu nasci e o ano que ele foi preso. Oitava pergunta. Um dos textos mais famosos de Goulart é Poema Sujo, que a gente até já comentou aqui. Calma, Vera. E ele compôs em uma das cidades onde se exilou nos anos 70. Essa cidade era Buenos Aires e ele retornou ao Brasil em 1977. Então, a afirmação que eu quero saber é se ele esteve em Buenos Aires e voltou em 1977. Falta o Cleiton. Vamos ver. Vera, Bruno e Cleiton. Verdadeiro, Cleiton. Verdadeiro, verdadeiro. Cleiton, confia nos amigos, Cleiton. Quem cola não sai da escola. Gente, eu nunca colei na escola, tá? Não! Não. Que os meus alunos não me escutem, mas faz Minha parte. única tentativa foi frustrada e traumática, e depois dela, eu já estava no 9º ano. Depois dela, nunca mais, nem antes dela e nem depois dela. Eu fui trocar a prova com o colega, a prova caiu no chão, a professora pegou, deu problema. Verdadeiro, né? Cabe acrescentar o que disse o poeta sobre esse poema sujo, né? Um poema de mais de 100 páginas. Um poema de mais de 100 páginas. Ele disse o seguinte: sentia-me dentro de um cerco que se fechava. Decidi, então, escrever um poema que fosse o meu testemunho final, antes que me calassem para sempre. Ele achava que ele ia ser sequestrado e assassinado. Ele achava isso. Então, ele escreveu o poema Sujo, que, né, eu li alguns trechos, mas vale a pena, depois disso, reler alguns trechos para ver a crueza, o soco no estômago mesmo, porque era como ele estava se sentindo mesmo, né? Tipo, como eu vou morrer mesmo, vou jogar M no ventilador, né? Faltam 3 perguntas. 9ª pergunta. Ferreira Goulart também escreveu peças de teatro, novelas e minisséries, em parceria com um dramaturgo importante, Nelson Rodrigues. Valendo. Verdadeiro ou falso? É quem? Nelson
Ih, Vera, e agora? Vai colar do Bruno ou do Cleiton? Assim não vale. Já vou anotando. Bruno, Parece não. Cleiton e Vera. Então, é falso, Bruno, é falso. O Nelson Realmente. escreveu, aí ele... Realmente, ele escreveu peças de teatro, novelas e minisséries, mas não foi em parceria com Nelson Rodrigues. Ah, Foi com Dias Gomes, gente. Olha que legal. Dias Gomes. Ele escreveu em 1968 uma peça chamada Doutor Getúlio, Sua Vida e Sua Glória. E para a televisão, ele colaborou com as novelas Araponga. Eu lembro dessa novela, gente. Que foi de 1990. E Irmãos Coragem, de 1995, o remake, né? E também Dona Flor e seus dois maridos, em 1998. Olha que legal. Legal, né? Ai, Cleiton, que lindo. Lembrou Eu também Nelson achei. Rodrigues agora. Isso aí. Muito bem. 2 perguntas restantes. 10ª pergunta. Em 2007, o escritor Ferreira Goulart recebeu um prêmio pela coletânea de textos intitulada Resmungos. Foi o prêmio Jabuti, livro do ano em ficção. Verdadeiro ou falso? Valendo. Vai colar! Vai colar! Ficção, amiga? É, Tá filha. bom. Resposta: verdadeiro. Verdadeiro. Ele realmente ganhou esse prêmio, prêmio Jabuti, livro do ano em ficção, né? E Eu sabia que ele tinha ganho o prêmio, não lembrava se era em ficção. também teve, em 2010, o prêmio Reconhecimento, o prêmio Camões. E no mesmo ano, recebeu o título doutor, eu não sei ler, honoris causa, da UFRJ. E em 2011, ele recebeu o prêmio Jabuti, só que dessa vez em poesia. Muito premiado, nosso poeta querido, né, Ferreira Goulart. E a última pergunta, vamos lá? Vamos? Em 2014, Ferreira Goulart foi eleito para a cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras. Ferreira Goulart morreu em 4 de dezembro de 2016, aos 86 anos. Verdadeiro ou falso? Ih, Verinha foi a primeira. Vou anotar. Verdadeiro! 36. Verdadeiro. Faleceu em 2016, 86 anos, né? Com os seus Pena. longuíssimos e brancos cabelos.